Nossa aula passada eu passei uma atividadezinha prática sobre orçamento básico, inclusive era para postar na plataforma. Hoje a gente vai continuar falando sobre esses modelos de orçamento. Então aqui lá foi uma lista simples, né, de orçamento básico. Aqui é onde você simplesmente coloca quantidade, unidade, relação de material e valores. Então hoje a gente vai entender como que funciona, né, os modelos que existem de orçamento e como que eles impactam na hora de você estar fazendo aí as atividades, seja uma produção, seja uma obra, qual é que seja. Então eu vou dar uma focada um pouco mais na área da construção civil, até porque fica mais interessante para que vocês possam entender. Então existe um modelo de orçamento que a gente fala que é por estimativa. Ele é um orçamento bem simplificado, aonde você vai usar os dados que você tem à sua disposição ali naquele momento. Então, basicamente, você vai levar em conta a visibilidade do projeto que você tem. Então, para ficar mais claro, eu peguei um exemplo aqui. Se você chega, por exemplo, num carro, você vai perguntar o ano. Ah, qual é o ano do carro? Qual é o modelo? Ele é 1.0, ele é 1.4, ele é completo, não é completo? Ele é modelo Sport? Qual é as informações que você consegue obter para fazer um levantamento de preço? É a mesma coisa dessas duas imagens aqui. Consequentemente, a casa aqui, ó, da esquerda, ela está nos valores aí bem astronômicos. Então, até mesmo eu só de olhando aqui, eu não consigo nem imaginar um valor. Eu chutaria 5, 6 milhões aí para mais. É literalmente um palácio incrível. E aqui a gente tem uma casa um pouco mais comum, que a gente poderia estar chutando aí 220, 180, até mesmo mais, dependendo da localização. Então isso influencia muito, ou seja, é tudo estimativa. É perto do centro, é mais afastado, como que é o bairro, como que está a casa. Então, tudo isso é estimativa do orçamento. Então, como que você vai querer isso? Ah, eu quero mais simples. Então, ele vai te dar uma estimativa. Quando você chega para levar até mesmo no mecânico o seu carro, ou quando você chega para alguém que vai fazer algum procedimento, você fala assim: não, mas você não tem um valor por alto aí, não? Esse por alto nada mais é do que uma estimativa. E aí ele pode te dar a visão do pior e do melhor. Ele vai falar: ó, se estiver tudo bem, é X reais. Agora, se tiver tal problema aí, pode variar. Pode sair desses 200 e pode chegar aí até 2, 3 mil aí nos piores casos. Então, isso tudo é estimativa. Você vai ficar supondo. Então, você percebe que a discrepância entre o real e o orçamento que ele vai te passar pode ser muito grande ou pode ser bem assertiva. Então, não é seguro, de certa maneira, esse tipo de orçamento, mas é bom para você se situar no assunto que você está sendo inserido. Espero que tenha ficado claro. Depois disso, a gente tem o orçamento preliminar. Você vai ter uma quantidade maior de indicadores. Então, a pergunta que vai definir esse orçamento preliminar é o que vai precisar mesmo? Então, tudo isso aqui, ó, pode ser definido com essa frase para te auxiliar. No outro, você vai ter aí as maiores definições técnicas por alto. Agora, nesse aqui, já vai um pouco mais além. Então, você lembra que eu te falei que se você vai levar aí para uma manutenção, para alguma coisa, você vai levar esse serviço ao mais detalhado. Então, a estimativa é por alto. Às vezes nem chega a se olhar o produto. Agora aqui não. Eu já dei uma olhadinha, eu já sei mais ou menos como é que você quer. Aí a mesma coisa, vou levar o meu computador para dar manutenção. Ah, o que você quer que faz? Ah, dá uma olhada nele aí e vê mais ou menos o que aconteceu. O cara vai falar, ó, vai variar aí de R$ 50, que é só a parte de abrir e dar a limpezinha, até trocar a peça, que pode chegar até R$ 3.000. Quando eu parto para o preliminar, você já vai chegar assim e falar, ó, ele vai precisar formatar a fonte dele, vai ter que trocar essa fonte que é de 70, tem mais algumas coisinhas ali, vai ter que bater isso, vai ter que colocar uma pastinha, tudo isso aí vai ficar coisa de R$ 800. Então pronto. Então você já dá uma pesquisada sobre os insumos também, né? Então a fonte você já sabe que é de 70, que é de 200, que é de 300, que é de 500. Você já sabe que tem que trocar por um pente de memória aí de 4, de 6, de 8. Ou até mesmo você leva o carro, ele já sabe que vai ter que trocar o conjunto de embreagem completo, vai ter que trocar os 4 pneus, vai ter que fazer alguma coisa. Então você sabe o que vai precisar. Então os indicadores são maiores, ou seja, a incerteza é muito pequena, mas ainda acontece. Por quê? Eu não
adentrei, eu não comecei o serviço, eu não desenhei tudo que precisa nesse orçamento. Então a quantitativa aqui ela é preliminar, porque pode ser que eu gaste mais. Na hora que ele abrir, que ele começar a dar manutenção e trocar essas peças, ele pode ver que haja alguma incompatibilidade, que algo está estragado mais além do que devia. Ele pode te ligar e falar, ó, sugiro que você troque. Porque senão você vai ter que trazer de novo, aí eu vou cobrar a minha mão de obra para abrir além da peça. Agora eu só cobro a peça e não a mão de obra. Então a pessoa pode te orientar sobre isso também. Espero que tenha ficado claro aqui. Depois desse que a gente já falou, né? A gente vai ter aí um orçamento que ele vai pela questão de etapa da obra. Então ele também é possível realizar uma estimativa de custo, só que ele vai por etapa. Então isso aqui é uma composição mais detalhada. Esse tipo aqui, ó, de composição, onde você vai fazendo etapa por etapa, ele vai ser um pouco mais detalhado ainda do que o anterior. Por quê? Fiz a alvenaria, eu sei o que eu gastei. Fiz a questão aqui do revestimento, sei quanto que eu gastei. Fiz a questão da parte elétrica, eu sei que eu gastei também. Então ele junta muito com essa parte da estimativa e com os outros. É como se você desse uma aplicada mais geral. Por quê? Você já comprou o material, você já sabe o que vai ser gastado em cada etapa. Então eu compro por etapas. Fica mais fácil de você fazer esse modelo também. E aí a gente vem para o orçamento analítico ou detalhado. Esse aqui ele é uma forma mais discriminada de você fazer as coisas. Ou seja, nele você faz uma cuidadosa pesquisa, você vai em cima, você liga, você procura e você sabe dizer o que está caro e o que não está. Então não é simplesmente sentar, né, e falar, vamos fazer um churrasco. Não, beleza, vai levar o quê? Você sabe por alto. Não, a gente vai fazer o churrasco, a gente vai comprar tal carne, vai comprar isso, isso e aquilo. Eu vou passar nesses 4 ou 5 supermercados que são os melhores da região, vou lá no açougue, vou olhar cada preço de cada carne, a quantidade que a gente vai comprar, já tem a quantidade de pessoas fechada e tudo. Então você faz uma lista detalhada. É como se fosse um orçamento aí de um casamento, né? Que você tem esse orçamento aí descritivo, que ele vai te falar o que é de bebida, a quantidade de pessoas, o que vai ter. Então você vai perceber que a maioria dos orçamentos que você tem, eles são de forma detalhada. Por quê? Para que não haja discrepância. Ah, mas eu gastei R$ 1.000, o cara falou que ia ter uma bebida diferenciada. Cheguei lá, a bebida diferenciada era pinga com um suquinho de uva, que ele misturava e fazia uma batida. Achei que essa bebida diferenciada era um coquetel mais trabalhado. Então, para você também não ser enganado, de certa maneira, vai ter essa discriminação detalhada do que está acontecendo e o que você está pagando. Já foi levar para trocar alguma peça aí do seu carro, ou até mesmo você foi levar aí para trocar uma peça do seu computador, fazer uma manutenção, seu celular, ele te passa esse orçamento detalhado também. Olha, eu troquei tal peça, isso aqui estragou, a peça não tem utilização, troquei por essa daqui, de tal marca. Existem essas outras 3 aqui, qual que você quer, desempenho. Aí a hora que você chega e fala, eu não quero a original, eu quero uma paralela. Ah, eu não quero paralela, eu quero justamente original por durar mais tempo e ter uma resposta melhor. Então, esse tipo aqui, ele é bem detalhado. Então, você já sabe onde você está entrando, você já sabe o quanto que você vai gastar e ele é próximo da realidade ao nível máximo. Então, ele é realizado após, geralmente, a conclusão do projeto, né? Do que você quer, de você ter projetado tudo isso. Para que não haja essas discrepâncias, né, que fique muito longe do esperado. Apesar de que a gente sabe que na parte da construção civil sempre vai ter alguns probleminhas, porque a maioria do pessoal faz por estimativa. Eles não fazem essa parte aqui, ó, do descritivo, né, da parte bem detalhada. Não faz a discriminação. A gente sabe também que é complicado. Imagina você quantificar quantos pregos você vai gastar, quantos alicates, quanto martelo, tudo que você precisa ao mínimo detalhe. Então esse tipo de especificação, ele é bem rígido quanto ao serviço e ao tipo de material, para que você tenha o mais legítimo e justo tipo de orçamento. Para que você não fale, é 20 mil e o cara paga 50. É justamente para me pagar 20 e talvez, se tiver algum erro,
quando acontecer, não variar muito, se ali 20.500, 21.000, 21.500 e tenha uma resposta plausível e lógica para esses parâmetros eu ter gastado a mais. Nesse tipo de orçamento, vai acontecer uma relação direta com a parte dos custos. Então aqui a gente vai precisar reforçar alguns conceitos lá da contabilidade. Então, como eu sei que vocês viram contabilidade comigo, eu vou dar uma revisada para quem não lembra. Porque esses custos, eles vão ser aplicados diretamente nesse orçamento para que você consiga calcular melhor. Então tem aquele custo direto, o custo indireto, aquele custo que ele é fixo, o custo que é variável. Tudo isso entra nessa parte aí de discriminação, justamente para mim ter essa assertividade na hora de fazer o orçamento. Para quem quiser dar uma conferida no orçamento discriminado, eu peguei essa daqui, tem até o site aqui de transparência, tá? O portal de transparência dessa prefeitura, onde eles fizeram a reforma de uma quadra de uma cidade. Foi feito em 2014, tá o nome da arquiteta e urbanista que foi feita. E tá aqui o orçamento discriminado, ou seja, estão os serviços. Você pode ver que tem a política do serviço inicial, o que foi gastado aqui na parte de estrutura, fechamento lateral, cobertura, revestimento, pavimentação, pintura, instalação e limpeza final. E aí você vê aqui, ó, que tem esses totais. Então tudo isso aqui foi gasto aí, ó, 60, quase 61 mil, mais esses 30% aqui, totalizando esses 79.108. Então esse foi um orçamento completo. Lembra que eu falei sobre a quantidade? Então tá discriminada também, ó. Foi utilizado 2,36. Qual que é a proporção da unidade? É metro quadrado. Você pode ver que a maioria aqui está trabalhando com metro quadrado. Alguns aqui tem o valor de unidade. Então, na hora que vocês fizeram aquele orçamento básico, muitos ficaram com dúvida. Aí, se não vende por unidade, ele sai de alguma maneira. É igual a cartela de Danone. Já citei ela aqui em outra aula. Você não vai chegar lá e vai quebrar um daquela cartelinha que vem 6 ou que vem 9. Você vai comprar ela daquele modelo, porque ela é vendida por cartela. Cada cartela tem a quantidade de unidade dela. Então você vai ter essa especificação aqui também na hora de estar comprando. Vende por metro quadrado? Sim. Então eu compro por metro quadrado. Ah, vende por unidade? Eu compro por unidade. Vende por bloco? Eu compro por bloco. Vende por placa? Eu compro por placa. E assim por diante. Ele vai me dizer como é a venda e por aí eu vou ter a quantidade que eu vou gastar. E aí a quantidade vezes a parte da cubagem de unidade, eu vou ter o valor que eu vou estar gastando, né, total, sabendo quanto que é o preço de cada um. Então, se eu compro uma cartela de Danone, ela é R$6, e nessa cartela são 6 Danones, eu praticamente estou pagando R$1 em cada. Mas se eu chegar lá com R$1, eu não compro. Eu preciso comprar a cartela, ou seja, a compra é feita de 6 em 6. Então, a cada R$6 eu tenho uma cartela. Se eu tiver 7, eu levo uma cartela. Se eu tiver 8, eu levo uma cartela também. Eu só vou levar 2 cartelas quando eu tiver R$12. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. E aí, para a gente dar essa relembrada na parte dos custos, a gente tem aqui o material que eu peguei de introdução ao curso e sistema de custeio da Universidade Estadual de Campinas, desse pessoal aqui. De referência, depois se vocês quiserem, eu envio esse trabalho completo, tem coisa de 70 páginas, tá bem tranquilo, bem didático para você estar lendo. E aí ele vem falando sobre o que é o custo. O que é o custo, então? Você já chegou numa loja, já deve ter falado, moço, quanto que custa essa calça? Ela vai falar para você, ela tá R$50 hoje. Então aquilo ali não é o custo, é o preço de venda. Então acaba que a gente tem alguns erros aí quando se fala isso. Por quê? O custo, ele está ligado com a parte de consumíveis para a fabricação. Então é a questão de produtos ou serviços. Então não é o custo, né? É justamente o produto final que está vendendo lá. Então chegar e falar quanto que é essa calça, quanto que é essa bolacha, não é que ela custa, aquilo é o produto de venda. O custo, ele vem bem antes, e aí ele vai sendo acrescentado. Então tem o custo com matéria-prima,
tem o custo com mão de obra, tem o custo de logística. Aí somando todos esses custos, mais o que a empresa quer ganhar, que é a margem de lucro dela e em cima disso, de certa maneira, tá? Fechando bem simples para não entrar muito na parte de contabilidade. Aí a gente chega num preço de venda. É aquela coisa, a pessoa compra a blusa por R$10 e vende por 20. Ela está ganhando outra blusa em cima. Calma. Ela tem um preço de aquisição, ou seja, ela desloca talvez da casa dela até esse local. Tem o preço que ela gasta aí com marketing, tem o preço que ela gasta talvez com armazenagem. Tudo isso aí tem que ser contabilizado. Tem o prolabore dela, talvez o prolabore do entregador. Então, isso aí vai havendo deduções. Então, por mais que ela compre a 10 e venda a 20, não quer dizer que ela ganha R$10 de lucro, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Só alguns conceitos que é bom lembrar da contabilidade que vocês já tiveram. E outra, o que são esses recursos, de certa forma? Então, não é só dinheiro. A gente sabe que tem tempo. A gente sabe que através do dinheiro, de certa forma também, que é muito importante que vai ser o capital, a gente precisa ter outros. Então, o setor produtivo, a mão de obra, a parte do próprio material, a questão de ideias também, de desenvolvimento, de logística, de marketing. Então, tudo isso é recurso para que você possa vender, né, ou chegar ao final desse projeto. Cada um tendo as suas características únicas e o próprio serviço também. Dentro disso, a gente entra nos conceitos de custo direto e custo indireto. Então, o custo direto ele vai ser associado diretamente com o que está sendo produzido ou vendido. Então é aquele custo que a gente tem com a mão de obra que está fazendo, tá? O pessoal que está ali diretamente no produto. Lembra que na época eu estava explicando isso para vocês? Quem está lá no setor administrativo, ele não é custo direto, ele entra como um outro tipo de classificação. Então matéria-prima, porque chega a matéria-prima e ela vai ser transformada. A mão de obra também que está fazendo essa transformação ou a que está gerando o serviço. Então a questão de comissões, a questão de material de embalagem. Então tudo isso é custo direto, porque está tendo contato de certa forma direto com o produto. E aí a gente tem os custos indiretos, que são associados, né, a essa parte de produzida, mas que ele é indiretamente ligado. Então a gente tem as questões de despesas administrativas. Isso daí já está falando outro nome interessante, despesa, que a gente falou muito sobre isso também. Então tem a parte de energia elétrica, mas não do galpão em si, mas talvez essa parte administrativa. A parte aí de materiais secundários, então produto de limpeza para manter o local limpo. Então tudo isso aí entra como custo indireto, como é a própria despesa financeira. Então, de início parece um pouco confuso, mas custo direto, é só você lembrar. Tem contato direto com o meu produto, com o meu serviço que eu estou oferecendo? Se sim, é custo direto. Não, ele não é diretamente ligado ao produto, mas ele é uma atividade secundária que é muito importante. Então é um custo indireto. Então, serviço administrativo, serviço de limpeza, a parte de servir comida lá da cozinha, né, a alimentação, tudo isso aí entra como a parte de custo indireto, mas fundamental para que esse serviço seja realizado. E aí a gente entra também depois, mais à frente, naquela parte de perdas, que é aquele material que você comprou, mas não conseguiu utilizar ele por algum motivo, né? Ficou na chuva, ou às vezes fez de forma errada e teve que jogar fora. Então são vários erros que acabam levando por essa perda, inclusive até mesmo prazo de validade. Ainda temos a parte de custos variáveis e custos fixos. Depois, na próxima aula, eu vou explicar eles, mas só adiantando. Variáveis é aquele que cada mês ele vai ter um valor e o fixo é aquilo e pronto, não muda. Então você pode contar com aquilo. Um dos custos fixos, fácil de se lembrar aí, o aluguel. Um custo variável, a mão de obra pode ser, dependendo do tipo de ramo que você está fazendo, mas o mais comum aqui é a matéria-prima. Então, custo variável, matéria-prima. Por quê? Se a minha demanda é muito grande, eu vou consumir muito mais para criar ela. Então, para fazer 30 picolés, eu preciso de 30 palitinhos. Para fazer 100 picolés, eu vou precisar de 100 palitinhos. Então, o custo que eu gasto com comprar 30 palitinhos é um, e o que eu gasto com
100 palitos é outro. Agora, independente se eu vou produzir 100, 1000 picolé, 2 milhões de picolé, eu creio aí, né, que todo mundo compreendeu que o local, que a empresa não muda. Então eu não vou pagar 2 aluguéis. É o mesmo aluguel e assim por diante. Se eu dobro, se eu triplico a carga horária, ele vira um custo variável. Agora, mudou o aluguel? Também não. Então isso daí vai sendo analisado de caso a caso mediante ao modelo e tipo que você tem. Na próxima aula eu volto explicando mais isso daqui. Por enquanto, só lembrando custos indiretos e custos diretos aí e os modelos que a gente tem aí de especificação de orçamento. Então, o orçamento discriminado é o mais comum e é o que vocês devem utilizar sempre, tá? Tentem cair fora dos outros, não porque sejam errados, mas que a aplicação deles são menos assertiva. Então, se você quer acertar mais, se você busca qualidade, se você busca coerência, quanto mais discriminado, quanto mais coerência você tiver e mais detalhado for, vai gastar mais tempo, vai gastar mais esforço. Só que a discrepância entre o esperado, que é a expectativa, e o realizado, ela é muito pequena, o que causa uma menor insatisfação também. Complementando o material, ficou faltando explicar sobre o BDI aqui, que passou batido, que ele fala sobre as despesas, né, que vão acontecendo aí de forma indireta. Então as empresas elas costumam cobrar isso aqui quando elas têm um alto nível de incerteza. Então é imposto, é a questão da parte de despesa. Então tudo isso aí eles colocam o valor em cima disso para que eles possam ter uma margem de lucro. Por quê? Aqui está praticamente o que vai acontecer dentro da obra, o que eles vão gastar. E aí, se você olhar bem, fica meio que desconexo. E se, quando eles começarem a trabalhar, tiver esses problemas de despesas indiretas que eles não estavam esperando de certa maneira? Então, para se precaver, eles acabam aplicando aí. Tem uma fórmula especial para fazer esse cálculo. Aí nela vai incluir a parte de custos, dessa parte de incerteza e tudo mais. É uma fórmula bem simples, está sendo aplicada. Mas, basicamente, quanto menor a empresa, maior aí ela vai estar aceitando, né, ou colocando esse valor para que ela possa se resguardar, né, para ela não tomar uma batida aí muito grande. Isso é muito comum em licitação e obra na parte da construção civil, mas também é aplicado demais hoje em dia em outras áreas e questões aí de projeto também. Então isso aqui é como se fosse uma parte de segurança, tá? Que é muito importante ter na parte de você fazer um orçamento descritivo. Então, se alguém ficou com alguma dúvida aí, né, dá uma procuradinha mais a respeito disso, que é um material bem tranquilo, e aí você vai ver as classificações e até mesmo essa fórmula.